Olá, olá a todos, todas, vamos chegando, tudo bem? Vamos aos poucos chegando. Eu sempre falo, né? Quem gosta de live, eu gosto muito, às vezes, de acompanhar as lives como se elas fossem podcasts. E, e hoje a gente começou um pouquinho atrasado, mas é o motivo do trânsito, viu, gente? Oi, Bernardo, como é que você tá, meu cara? Ei, Tabata, tudo bom? Ótimo. Tabata já entrou. Tabata, o convite. Tá bom? Espero que você tenha conseguido chegar com calma. Oi, Francisco, tudo bem? Tudo bom, Tabata? E você? Tudo certo, graças a Deus. Peguei um trânsito aqui, mas consegui chegar em casa. Mas você chegou com calma, né? Tá com Consegui, calma. cheguei. Ah, beleza, beleza. Fico feliz, fica tranquila. Trânsito é um empecilho das grandes cidades mesmo. Primeiro, eu queria te agradecer que você está aqui hoje. Eu quero te dizer que é um privilégio e fico muito feliz assim, de poder conversar com vocês paulistas. Primeiro, então, seja bem-vinda, seja bem-vinda a Minas Gerais, seja bem-vinda à minha casa, ainda que virtualmente. E, e eu fico muito feliz em poder conversar com vocês, porque eu estou sentindo falta dessa aproximação de nós, trabalhistas de Minas e de São Paulo. E eu queria muito que a gente conversasse mais, que se aproximasse mais, porque acredito sinceramente que sem vocês não dá para falar de Brasil, tá bom? Então fique à vontade, vou pedir para você se apresentar, para quem está chegando. Oi, Pablito, Pablito chegou aí. Para você contar um pouco. Ei, Charles chegou. Para você contar um pouco da sua história, contar um pouco da sua trajetória, se apresentar. Fica à vontade, você está em casa de mineiro. Aí, se você tivesse presencialmente, ia ter um cafezinho, um pão de queijo. E, quem sabe, esse horário já pode uma cachaçinha para a gente conversar. Fica à vontade. Bom, Francisco, boa noite. Muito obrigada pelo convite. Eu também fico muito feliz de conversar com vocês de Minas, até porque eu sou parte mineira também. A família do meu pai é toda de Minas Gerais. Ele é o primeiro paulista da família, a primeira pessoa da família que não nasceu em Minas, que nasceu em São Paulo. Então a gente é um pouquinho mineiro também. Bom, e apresentando, né, quem eu sou engenheira biomédica e cientista da tecnologia, trabalho com impressão 3D, transformação digital, com pesquisa científica. Então, desde ali do começo da minha carreira, meu primeiro emprego ali em 2015, 2016, eu trabalhava com a parte de desenvolvimento de próteses por impressão 3D, que são próteses para crianças, que a gente ali dentro da universidade identificou esse problema social e tinha muito, eu e minha orientadora, a gente tinha muito essa pegada de trazer tecnologia para resolver problemas sociais. E isso foi crescendo bastante, refletindo no meu emprego após a formação, que eu comecei a trabalhar na parte de implementação de Fab Labs, que, para quem não conhece, os Fab Labs são laboratórios educacionais multifuncionais, que é um conceito que nasceu lá nos Estados Unidos, no MIT, da gente transformar a educação em algo mais interdisciplinar, mais palpável. Então, trabalhei uns 3 anos no desenvolvimento desses laboratórios e agora estou aqui como pré-candidata a vereadora, querendo trazer esses projetos numa escala maior e tentar impactar mesmo de verdade para que a gente possa trazer uma educação de fato libertadora e que nós tenhamos uma força de trabalho intelectualmente forte aqui no Brasil. Ah, que ótimo, fico muito feliz. E fico impressionado tanto que você é novinha. Fico muito feliz, inclusive, que está chegando oxigênio, vitalidade, vontade no PDT, no trabalhismo. O Brasil precisa. Fico muito feliz que, muito jovem, você é uma cientista que já está em destaque. Fico feliz de você se colocar politicamente. A gente precisa, de fato, não é só renovar o PDT, não. A gente precisa de renovar as lideranças políticas que a gente tem hoje. Me parece urgente. Pablito, abração, irmão. Du, que bom que você veio. Du, só dá um alô pro pessoal que tá chegando aqui, viu, Tabata? E fico muito feliz. Eu acompanhei seu trabalho, eu te conheci por causa das suas declarações, por causa do seu papel, sobretudo nesse momento tão grave, esse momento extraordinário e tão grave que a gente vive, esse momento de pandemia.
E no momento, eu sou historiador de formação, meu mestrado é nas ciências econômicas, mas eu sou historiador de formação e acredito que por vocação e desejo acima de tudo. E você é de uma parte da ciência que é, apesar da história ser um tipo de ciência social aplicada, você é uma parte da ciência que foi muito convocada nesse momento. Nós também fomos para tratar dos períodos da pandemia que a humanidade já atravessou. Mas você foi convocada para a linha de frente do processo, né? Você está fazendo o EPI, né? Equipamento de segurança. Como é que você está fazendo em São Paulo? Bom, a gente ficou bem na linha de frente mesmo. A partir do momento que começou a surgir notícias que o Covid estava se alastrando pela Europa, então eu comecei a receber muitas notícias de que na Itália os cientistas, os makers, eles estavam utilizando impressão 3D e as novas tecnologias para poder combater os males da doença, não só combater, mas para apagar o fogo, ele apagar o incêndio. Então, o que a gente tinha de principal ali? O primeiro era o isolamento social, que cada um podia fazer o seu papel. O segundo era a questão dos equipamentos de proteção individual. Então foi uma coisa que bateu assim quase que naturalmente na gente, né? Que comoveu muito forte, porque é uma coisa que a gente da engenharia já convive há uns bons anos, que é a questão da desindustrialização. Então foi uma ferida ali, né, que se expôs, que toda a população sentiu na pele ali o que foi a desindustrialização do nosso país, da gente não ter a capacidade de fazer uma máscara que é um dispositivo relativamente de baixa tecnologia. Então eu peguei, né, esse conhecimento que eu já tinha adquirido na época da minha faculdade, da iniciação científica, de utilizar a impressão 3D para resolver problemas sociais, e a gente começou a pensar como que a gente poderia fazer isso aqui em São Paulo, né, e aqui no Brasil. Então eu fiz um chamado nas minhas redes sociais, fiz um chamado no Twitter para ver se outras pessoas, outros cientistas iam se animar de comprar essa ideia. E, para minha surpresa, acordei no dia seguinte com a Globo me ligando, com um monte de gente falando, querendo saber, querendo apoiar, querendo se inscrever. E, a princípio, a minha ideia não era criar um movimento, né? A minha ideia era comover as pessoas. Só que, como ficou uma coisa tão grande, a gente foi obrigado ali a fazer alguma coisa, né? Então, eu comecei a mobilizar essa rede de contatos, principalmente clientes, que nem a Leroy Merlin, né? Foi uma empresa que apoiou muito a gente no começo, porque era um cliente que eu tinha lá da empresa nessa implementação de laboratórios. Então, eu tinha montado um laboratório para eles. Eles falaram, vem aqui, use o nosso laboratório, aqui vocês vão ter impressora, vocês vão ter as máquinas, vão ter tudo o que precisa. E até então, a gente estava fazendo como? Estava fazendo cada um na tua casa. A gente conseguia fazer umas 20 face shields, mais ou menos, que a face shield é aquele protetor facial. A gente conseguia fazer uns 20 por dia. E assim, em uma semana a gente conseguiu fazer 200 em um dia, sabe? Em cerca de uma semana a gente já estava fazendo 200 em um dia. Então foi uma coisa assim que conseguiu dar uma escala. A gente montou um crowdfunding, começou a mobilizar a galera. E além da gente só fazer, a gente montou um site, né? Que foi o brasilcontraovírus.org.br, que lá a gente começou a disponibilizar esses projetos com as diretrizes, para que em outros estados, em outras cidades, as pessoas pudessem reproduzir. Então, se você entra lá no nosso site, você tem lá os projetos, né, de máscara que a gente estava falando, e como se fosse uma receita. Então, você precisa dessa máscara, ou você precisa dessa máquina, desse material, você precisa fazer a desinfecção da seguinte forma. E com isso, foi uma forma de conseguir escalar. Então, o movimento pipocou praticamente no país inteiro. A gente viu na mídia, principalmente, que tinham pessoas no país inteiro mesmo fazendo esses projetos. E foi muito bacana, assim, até pela questão a gente estava vivendo um momento muito tenso, né? Um momento de muito ódio, das pessoas brigando demais, brigando, principalmente por causa de política. E foi uma coisa interessante que a gente conseguiu reunir pessoas de diferentes espectros políticos, de diferentes visões, que viram ali a emergência, né? A questão, principalmente da destruição da indústria e da ciência e tecnologia no Brasil, e a gente se juntou por esse algo em comum para tentar ajudar esses hospitais. Então foi um movimento que ele teve múltiplos impactos, né? A gente conseguiu impactar tanto na questão das pessoas se conscientizarem da importância de ficar em casa, da necessidade que esses profissionais de saúde tinham pelos EPIs. Então a gente começou ali foi muito bacana, assim, porque a gente começou fazendo meio que artesanal,
E ao longo do processo, a gente foi aglutinando algumas indústrias. Então, entraram algumas indústrias que nem, por exemplo, a Ambev entrou no projeto depois, eles começaram a desenvolver numa escala muito maior. Então, hoje em dia, essa máscara que a gente estava ali começando a fazer, a gente já consegue encontrar sendo produzida e vendida no comércio aqui no Brasil. Outra coisa que incentivou também foram as máscaras, né? Então, a gente começou a ver uma economia familiar também. A gente começou a ver cooperativas, costureiras, pessoas que estavam sem nenhuma renda ali naquele momento, elas conseguiram gerar uma renda e, ao mesmo tempo, auxiliar em todo esse processo de combate à pandemia de Covid. Então foram que incrível impactos. Que você conseguiu movimentar tanta gente. Parabéns, fico muito feliz. E que bom que você consegue enxergar não só a dinâmica, é claro, a mais explícita de você fornecer material de proteção para as pessoas que estão lidando com os pacientes, mas também essa dimensão econômica, tanto daquela microeconomia de movimentar famílias, costureiros e costureiras para movimentar um pequeno comércio. Ei, Phelps, como também você consegue falar da dimensão da desindustrialização do Brasil. E aí, nessa linha aí também, mencionando o que você acabou de mencionar, nós que somos cientistas, vou me colocar também, apesar de eu ser das humanas, e aí tem gente que... Nós somos duramente atacados. Eu gosto de falar a partir de 2004, quando se organizou nacionalmente o Escola Sem Partido, nós, professores de História, de Sociologia e de Filosofia, a gente virou alvo e a gente foi taxado de doutrinador e daí você já conhece a história, né? Mas você estava falando, então, você movimentou o país, movimentou uma série de empresas, de amigos, de parceiros. Você falou da movimentação também do ponto de vista econômico. Então, é fornecimento de material de proteção para quem está na linha de frente, com os pacientes, e do ponto de vista econômico, tanto da microeconomia quanto da industrialização. Você acha que a política brasileira de ciência ela precisa de caminhar, falando desses dois lados, tanto do ponto de vista econômico quanto do ponto de vista científico, de tratamento de pacientes, por exemplo? Com certeza, assim, uma coisa que a gente tem que sempre levantar é, primeiro, que o investimento em ciência não é um investimento a curto prazo. Não é uma coisa que a gente vai investir e que a gente vai colocar 5 trilhões lá e que na semana que vem o Brasil vai virar uma indústria, uma potência industrial, científica e tecnológica. Não. É um investimento a longo prazo. Então, são anos e anos que a ciência brasileira vem sofrendo ataques, que se intensificaram mais nos últimos anos, principalmente com a desvalorização das ciências humanas, que nem uma das coisas que está muito na moda é a questão do empreendedorismo, do mercado, vamos desenvolver tecnologia, startup, legal. Mas de que adianta fazer isso se a gente não tem um estudo social, se a gente não entende quais são as necessidades daquela população, a gente acaba não gerando mercado, né? Então, o pessoal que gosta de falar de economia, que gosta do economês ali, se a gente não tem um mercado, se a gente não entende quais são as necessidades daquele mercado, então o negócio já começa meio que falindo, se você não tem um cliente. Então essa é a primeira importância que a gente tem da questão das ciências humanas e sociais, né? É a gente entender a necessidade de cada população e como aplicar aquela ciência num produto. Então fala-se muito também agora da questão da inovação, né? O que é a inovação? A inovação nada mais é do que uma invenção que tem valor econômico. Então, é uma invenção que vai para o mercado. Então, de nada adianta a gente fazer inovação se a gente não tem um mercado ali que vai comprar. E aí, o que é o ponto? A ciência, a gente parou de investir em ciência, a gente parou de gerar inovação. Então, se a gente não tem cientista, nós não temos pessoas, brasileiros ali dentro de indústrias, mexendo ali a cabecinha para criar novas invenções. Temos pouquíssimas. Essas pouquíssimas que temos, o que eles fazem hoje em dia? Eles são grandes guerreiros, né? Que vão ali contra tudo, contra todos, abrem um negócio, têm uma grande ideia, montam o projeto, conseguem um investimento, muitas vezes pegam um grande do empréstimo, desenvolve a inovação deles, desenvolve o projeto. Esse projeto dele, ele começa a vender. Dá uns 3 meses, 4 meses, alguém na China fez a engenharia reversa, e começa a desenvolver esse projeto dele numa escala muito maior, assim, muito maior, que ele vai conseguir vender por 1/3 do preço que o empresário brasileiro consegue vender. O que o empresário brasileiro vai fazer? Ele vai quebrar. Por que ele vai quebrar? Porque a gente não tem inovação, a gente não tem ciência, a gente não tem desenvolvimento.
Em compensação, quando a gente pega outros estados mais fortes, a gente pode até citar Estados Unidos, por exemplo. O pessoal gosta muito dos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, a gente tem o quê? A gente tem 70% dos doutores, dos pesquisadores, trabalhando dentro das empresas. Aqui no Brasil, a gente tem 70% dos nossos pesquisadores trabalhando dentro das universidades. Porque a gente não tem uma conversa, assim, a gente não tem uma política pública que integra esse pesquisador universitário com o empresário que está ali na ponta. Então, ali já começa um negócio meio estranho. Agora vamos ver, por que os Estados Unidos ele não é quebrado por uma indústria chinesa? Por que a Apple, até hoje, ela bate de frente com a Xiaomi? Apesar da Xiaomi vir ali com o celular mais barato, batendo de frente, porque a Apple tem inovação, a Apple tem ciência. Então, a partir do momento que lança um novo Xiaomi, o que a Apple faz? Lança um novo celular. A gente pode pegar também a Alemanha, por exemplo. Por que a Alemanha não tem medo, os carros alemães? Por que a Volkswagen, a Ford, por que eles não têm medo de uma Chery? Porque eles têm inovação, eles têm ciência, eles sabem que a Chery pode vir, pode copiar, que daqui a pouco eles vão lançar um novo produto. Então, a ciência, ela é a arma secreta ali, né? Ela é a arma secreta que uma nação tem. Porque a partir do momento que você está disputando o mercado e alguém entra na concorrência, se você traz inovação, se você traz ciência, você abre um novo mercado. E como que a gente vai fazer isso se a gente não tiver ciências sociais? Se a gente não tiver as ciências humanas ali estudando essa necessidade? Então, o problema de ciência e tecnologia do Brasil é um problema que é muito amplo, assim, não é algo que tem uma solução mágica, uma varinha mágica, que você vai colocar toneladas de dinheiro e vai conseguir resolver. Isso é um problema que vem de cultura, que vem da educação de base. A gente não tem uma educação libertadora de fato, que incentiva os nossos jovens a serem questionadores, a serem cientistas, a serem inventivos. Então, é uma mudança que tem que começar ali da estrutura, que vem desde a formação de base, para a gente ter mais jovens. Nós temos jovens muito criativos, nós temos que instigar essa criatividade, né? E trazer essa criatividade para um empreendedorismo social. O que é o empreendedorismo social? É a gente pensar em gerar valor para a sociedade. Que a partir do momento que a gente gera valor para a sociedade, a gente gera valor para o bolso também. E com isso a gente consegue resolver muitos problemas ali que já poderiam ter sido resolvidos. É mesmo, tem toda a razão, fico feliz. E, inevitavelmente, você acaba tocando na educação. A gente entende que é um projeto de longo prazo. A gente não pode esperar uma solução para um curto prazo, quando a gente fala de ciência, de tecnologia, e mesmo para a consolidação do país como uma potência, como um lugar reconhecido e que não tenha medo, como você bem disse, da concorrência de quem vai fazer engenharia reversa e produzir em larga escala, né? Como os chineses fazem com quase tudo, se não com tudo, né? É muito bom você ter falado isso, porque hoje nós lançamos aqui em Minas a bancada de educação trabalhista, pelo menos as nossas redes sociais. A gente está se organizando os professores e as professoras, e inevitavelmente também os cientistas e as cientistas, para a gente conseguir ter presença política, né? Então, dentro agora a gente vai falar um pouco de política institucional. Eu fico muito feliz de saber que você é pré-candidata a vereadora aí em São Paulo. Eu espero sinceramente que você ganhe. Eu fico muito feliz em ver uma nova geração do PDT, com o Gabriel também, que está chegando. O Gabriel, a gente vai conversar, o Gabriel Cassiano, a gente vai fazer uma live aqui também. Ele muito, muito gentilmente, assim como você, aceitou o convite. Então, dentro dessa ideia, eu fico pensando, como educador, a gente teve que comemorar a aprovação do Fundeb. Foi bom, o Fundeb foi aprovado, inclusive com o CAC, com o custo aluno de qualidade, isso foi um avanço, de fato. Então parece que a tomada de uma política pública e de Estado para a educação, mas a gente sabe que ainda falta muita coisa, né? Você bem colocou, não existe uma solução mágica, uma varinha de condão ou um só caminho, mas você tem alguma, por exemplo, para falar de São Paulo, eu imagino que você deva estar pensando em São Paulo, para falar de São Paulo, se você tivesse aí, com a Secretaria de Ciência e Tecnologia ou de Educação, ou enfim, ou tivesse interferência, ou espero que você terá no Legislativo, o que você proporia para São Paulo hoje? O que eu proporia para São Paulo, acho que a primeira coisa seria criar uma comissão de ciência e tecnologia, que apesar de São Paulo ser a cidade mais rica do Brasil, a cidade mais tecnológica, a gente não tem uma comissão que discute ciência e tecnologia na Câmara de Vereadores.
Isso não existe. São Paulo não tem, chegou a ser criada há alguns anos atrás, só que por falta de adesão dos parlamentares foi criada uma comissão provisória, por falta de adesão dos parlamentares, até porque nós não temos representantes da ciência e da tecnologia atualmente na Câmara de Vereadores, né? Então a gente não tem alguém que leva a voz dessa classe, das pessoas que trabalham com isso. Então ela foi criada uma comissão provisória de 60 dias e ela não foi para frente. E como que eu faria essa comissão, né? Seria uma comissão não só de ciência e tecnologia, mas ciência, tecnologia e sociedade. Por quê? É essencial ter a representação da sociedade civil ali para a gente saber o que a sociedade civil precisa. Não adianta nada que nem legal. O Fundeb lá foi aprovado, vamos pegar esse dinheiro do Fundeb, vamos fazer um monte de laboratório de Fab Lab nas escolas, botar impressora 3D, colocar scanner, colocar videogame, colocar computador gamer, tá, mas de que isso adianta? Então, o que isso adianta se a gente não sabe qual que é a necessidade daqueles alunos, o que gira aquela economia local? Então, segundo passo, trazer as famílias para dentro das escolas. Então, a escola tem que ser um ambiente das famílias, não é um ambiente ali do aluno, que você vai levar o aluno ali, vai deixar o aluno ali e esquece. Não, a gente tem que usar esse ambiente das escolas para poder fomentar o empreendedorismo social também. Então, a gente traz ali as famílias, traz os alunos, traz os professores para trabalharem em conjunto, pensando problemáticas do bairro, problemáticas ali da microrregião que eles vivem. Outro segundo ponto, capacitar os professores, gente. Não adianta nada a gente querer que a educação melhore, a gente querer que os alunos aprendam empreendedorismo, aprendam direito, aprendam Constituição dentro das escolas, se a gente não valorizar o professor, se a gente não trouxer um treinamento para o professor. Então, uma das coisas que eu costumo falar muito para o pessoal, não adianta nada a gente gastar rios de dinheiro montando laboratório, comprando kit de Lego, comprando kit de robótica, se a gente não vai ensinar o professor a trabalhar com aquilo. A gente acaba criando o quê? Os famosos elefantes brancos, né? Que muitas vezes são licitações ali para comprar, que vai parar no dinheiro, vai parar no bolso de alguém. Então, primeiro ponto seria isso, né? A gente criar essa comissão com a sociedade civil para discutir as necessidades e ver qual é a necessidade de empreendedorismo de cada bairro, de cada microrregião, trazer as famílias para dentro das escolas, trazer a capacitação, né, desses professores, e aí sim, a gente começar a trabalhar dentro das escolas novas metodologias educacionais, como o STEM, que é uma metodologia que significa ciência, tecnologia, engenharia, artes e matemática, que ela é baseada no desenvolvimento de projetos na prática, e começar a incentivar esses alunos e essas famílias a montarem novas empresas, né? A montarem novos negócios, a querer um futuro a mais do que ser só um entregador de aplicativo, a ser o cara que faz o aplicativo. Então, isso é uma mudança que vem ali, para mim, vem de dentro das escolas, não é de outro lugar que a gente vai mexer. É tão sintomático a gente ter uma Câmara de Vereadores na cidade mais rica do Brasil, sem uma comissão de ciência e tecnologia, que eu não sei nem o que dizer. É tão sintomático do momento. Eu, como historiador, acredito que é de fato um sintoma, um fato histórico a ser mencionado, a ser realçado, e o quanto diz dos políticos que estão em cargos de poder hoje, né? O Phelps mandou uma pergunta aqui, e... Ah, sim, Phelps, vou falar um pouco da educação integral. Queria mandar um alô pro Moreno, que chegou aí, pro Silvio Sorriso. Beijão para vocês, gente. Muito obrigado por vocês terem vindo. Desculpa aí um pouquinho o atraso, foi coisa do trânsito, eu avisei. O Felipe, meu amigo, está perguntando aqui, Tábada, que você acha da ligação entre a ciência e a educação, como você já apontou, né? E você já falou um pouco da educação integral. A educação integral é uma bandeira histórica nossa, né? A gente tá voltando, esse debate é uma bandeira histórica nossa, a bandeira do Darcy, uma bandeira uma bandeira histórica nossa, do Brizola, quer dizer. E que bom que ela está sendo retomada dentro do trabalhismo, né, dentro do PDT. O que você acha da educação integral? Como é que está a experiência de vocês em São Paulo em relação à educação integral? Vocês têm? Porque a gente está no meio de um embate grande. Sobretudo das escolas particulares. Volta, não volta? Como que volta? Como é que você está vendo isso aí? Bom, aqui em São Paulo está uma grande discussão, né, com o retorno das aulas. A minha equipe tem analisado principalmente a questão da higienização. Então, essa é como se fosse uma segunda etapa do Brasil contra o vírus, né? A gente conseguiu
parcialmente resolver a questão dos equipamentos de proteção individual. Agora a gente está trabalhando o quê? Na questão do retorno do ensino. E o retorno do ensino não significa retorno às aulas presenciais. A educação não pode parar. Isso é um fato. A educação do Brasil não pode parar. A gente tem que fazer o quê? A gente tem que começar a trabalhar com as novas tecnologias para que essa educação possa ser complementar, ela possa acontecer de forma integral. O aluno, ele não precisa estar na escola o tempo inteiro para ele estar estudando. E hoje em dia a gente tem, muitas alternativas. Nós temos jogos educativos, nós temos a gamificação, nós temos o computador. Só que aí a gente tem uma barreira de classe também. Quando a gente parte para uma escola particular, eu, por exemplo, eu tive a oportunidade de fazer o meu ensino médio numa escola boa aqui de São Paulo, numa escola particular. Então eu passava o dia inteiro na escola, assim, eu terminava a aula de manhã, eu voltava à tarde para a escola, porque à tarde eu tinha aula de laboratório de ciências, que não era optativa, tinha aula de matemática avançada, que era optativa, tinha esportes. Com isso, você traz a escola, ela tem que ser uma coisa divertida, o aluno ele tem que ter vontade de estar ali dentro. E nesses tempos de pandemia, o que eu vejo de mais sintomático, volta para a questão da capacitação dos professores e a infraestrutura das escolas. Então, você tem ali uma escola particular, eles já trabalham, muito antes de pandemia, eles já estão trabalhando com o Google Education, com o Google Scholar, com essas plataformas digitais. Só que as escolas públicas não trabalhavam com isso. Foi uma mudança que teve que ser feita, não teve uma transição, né? Foi de uma hora para outra, com professores que não foram capacitados para trabalhar com essas tecnologias. E o mais sintomático ainda, nós temos alunos que mal tem um celular que roda um WhatsApp direito, entendeu? Como é que ele vai conseguir acompanhar uma aula? Como que o professor, sozinho, vai conseguir controlar 40 alunos numa videoconferência? Assim, é muito complicado. Então, a gente está estudando justamente isso, como que a gente vai conseguir usar a tecnologia agora para a gente conseguir não parar as aulas, né? Para a gente conseguir retomar o ensino de uma forma de qualidade. E isso vem desde a popularização do Wi-Fi, por exemplo, da gente ter o Wi-Fi popular para que as pessoas possam acessar, até laboratórios de computador. No Brasil inteiro existe uma política que são os telecentros. Não sei se você já ouviu falar nos telecentros. Eles foram criados nos anos 90 com a proposta de ser uma lan house. Hoje em dia, esses telecentros eles estão praticamente abandonados. Só que na cidade de São Paulo, a gente tem 748 telecentros, que são pontos que ficam nas comunidades mais pobres, né, ficam nos bairros mais afastados, que poderiam ser spots, né, poderiam ser centros para os professores estarem utilizando para essas aulas agora na pandemia. E a questão toda agora é como vai voltar de uma forma segura, o que pode ser feito digital e o que pode ser feito presencial. Então, a gente agora no Brasil contra o Vírus está justamente nessa fase de analisar como retomar a educação. Eu fico muito feliz de te ouvir, porque apesar da nossa distância de geração, eu sou professor há 22 anos. E eu sempre falo, a gente tem que valorizar o professor, inclusive é bem batido, não tem nenhum político que fala que não tem que valorizar o professor. Eu trabalhei com formação de professores, então eu sempre falo, tem que valorizar, claro, tem que ter um bom salário, mas tem que formar. Eu viajei o país todo formando professores e fui inclusive à sua terra, e o que eu consegui diagnosticar é que muitas vezes nós temos professores que não têm uma boa formação, e não é responsabilidade dos professores, muitas vezes das próprias faculdades, universidades, que não conseguem acompanhar, e não tem também um quadro de professores, de acadêmicos que quer acompanhar. Tem muita resistência à questão tecnológica. Então, concordamos plenamente. Formação de professor, valorização, acesso, e não é, por exemplo, o Programa Nacional de Educação, o Plano Nacional de Educação, as 3 primeiras metas dele são acesso. Só que nenhuma delas fala de acesso à rede, ou a um dispositivo que razoavelmente acesse a rede. Então, que bom que você está colocando isso como pauta, porque nós aqui em Minas estamos colocando isso como pauta agora de política pública. Temos que garantir o acesso à internet e com dispositivos que consigam proporcionar ao aluno acesso adequado, né, à rede. Então, eu quero que você conte comigo, conte com a Bancada de Educação de Minas. Tenho todo o interesse, temos todos, eu coloco à sua disposição a nossa energia, o nosso conhecimento, para poder também participar do projeto, caso você queira, para a gente estudar essa retomada.
Aqui a gente também tem muitas movimentações. A gente, mineiro, você sabe como é que é. A gente não gosta muito de fazer propaganda, não. Mas nós estamos fazendo as nossas coisas aqui. E aí você pode contar comigo. O nosso tempo passou muito rápido. É um prazer conversar com você. Vou abrir para você despedir, tá? Falar que isso vai ficar gravado aqui no IGTV, a nossa conversa. Então, novamente, muito obrigado por você ter vindo aqui. Vou abrir para você despedir, depois eu retomo. E infelizmente a gente encerra. Espero que a gente possa conversar mais no futuro. Bom, Francisco, foi muito bacana a conversa, passou muito rápido mesmo, eu nem vi que já tinha passado. E agradeço mais uma vez pelo convite. Estou escrevendo esse projeto, então vai ser muito interessante você conseguir juntar com a gente para a gente poder compartilhar o conhecimento. E para mim não, é um fato, né? Como eu trabalhei implementando esses laboratórios, eu cansei de ver escola que comprava laboratório, que tinha ali o laboratório top do top, e o negócio ficava parado porque os professores não sabem usar. Para você ter uma ideia, a Prefeitura de São Paulo comprou 500 impressoras 3D para as escolas municipais aqui. Então, praticamente todas as escolas municipais aqui de São Paulo têm uma impressora 3D, mas eles não sabem o que fazer com isso. E é justamente isso que a gente tem que começar a pensar. Não adianta nada a gente encher de penduricalho ali se a gente não atacar o problema na base, que é capacitar o professor e valorizar o professor. E valorizar é uma coisa que não vem só do salário, ele vem também da posição social desse professor, do papel social que ele tem ali na formação dessas crianças. E, mais uma vez, agradeço e espero que nós tenhamos um futuro com mais cientistas, né, e que os cientistas sejam mais valorizados aqui nesse nosso país, porque, como eu falei, a inovação, a ciência é a base de um Estado forte, soberano e independente. Tabata, querida, concordamos plenamente, vamos sim. Eu sou historiador da educação, tá? E da mobilidade, conte comigo, é a minha área de pesquisa. É sincero o convite, tá? E mineiro, quando convida, é pra ir, você sabe, né? Mineiro faz, quando o mineiro fala assim, vai lá em casa, é porque ele quer que você vá, tá? Não é que ele vai. Então, inclusive, quando você vier a Minas, por favor, vem aqui pra gente se encontrar, pra gente tomar um cafezinho. Esse horário, novamente, pode falar, a gente tomar também, né, um produto da terra. Tá bom? Muito obrigado, querida. Muito obrigado mesmo. Boa sorte. Vou apoiar daqui. Vou fazer a propaganda de você para os meus amigos paulistas, tá bom? E na semana que vem a gente continua com 30 Minutos com Francisco. Semana que vem é com o urbanista Roberto Andrés, para a gente falar da cidade inteligente, da cidade do futuro, de um projeto para Belo Horizonte com referências importantes como São Paulo, por exemplo. Tá bom? Tabata, muito obrigado. Passou muito rápido. A gente precisa de mais tempo para conversar, tá bom? Um beijão pra você, viu? Valeu demais. Obrigada a todos que assistiram. Tchauzinho, gente. Tchau.